Olá, tudo bem? Thiago Menezes para passar a news da semana, um resumo sobre o que está acontecendo de mais importante em termos de economia, política e atualidades para te manter aí mais a par do que está acontecendo de mais importante. 5 grandes destaques, como sempre. Primeiro destaque, falando sobre inflação, algo que afeta diretamente o nosso bolso, né? Quando a gente vai no supermercado, está pagando a conta de energia, gasolina. Então é muito importante saber como que está o desempenho aí do crescimento do nosso custo de vida, que é basicamente isso que tenta medir o índice IPCA. Bom, se a gente analisar 2015, a inflação foi mais de 10% calculado pelo índice IPCA, ou seja, nosso custo de vida aumentou em média mais de 10%, o que é muito alto. Em 2016 aumentou mais de 6,3%, quase 6,3%, e 2017, agora a perspectiva é fechar em torno de 4% a inflação. Então vemos ainda a inflação sendo medida nesse patamar de 4%, como nas outras semanas, né? Caiu só um pouco a perspectiva em relação à semana anterior. E temos também outro número importante, que é o de 2018, onde subiu um pouco a perspectiva e agora temos uma perspectiva de em torno de 4,39% para crescimento do IPCA, ou seja, do nosso nível de custo de vida em média. O que já foi, o que já subiu, né, o que já está carregado, isso já foi, né, gente? Não significa que a inflação está caindo, que os preços estão caindo. Não, em média estão aumentando, mas estão aumentando menos do que 2016 e 2015. Perspectiva também para a Selic, muito importante a gente comentar, taxa de juros, que basicamente vai mensurar o quanto vai ficar mais caro os nossos financiamentos de carro, de imóvel, cartão de crédito. Sempre quando a gente vai fazer algum tipo de crédito, de financiamento, muito importante saber se a taxa de juros está subindo ou caindo. Se estiver caindo, né, a Selic, que basicamente é a média, né, do que todos os créditos vão seguir, significa que o custo do dinheiro, os nossos financiamentos vão ficar mais baratos e a economia tende a crescer mais porque as pessoas consomem mais e as empresas também tendem a investir mais porque elas usam dinheiro emprestado também para investir, né? Investindo mais, as empresas podem também então gerar mais empregos. Perspectiva ainda é de queda da Selic, de taxa de juros então em queda. Hoje temos a Selic em 11,25. A perspectiva é que esse mês tem reunião do cupom, dia 30 e 31, e provavelmente os juros vão cair de 11,25 para 10,25 no mínimo. Já tem gente apostando até em uma queda maior. Vamos ficar de olho. E a perspectiva é que a Selic caia até 8,5% no final do ano. Por um lado, como a gente comentou, é bom para a economia, para as empresas, para você e eu pegando financiamentos ali, para ficar mais barato, né, se a gente vê a redução dos juros, mas por outro lado, aplicações financeiras, né, investimentos que a gente está fazendo ali no banco rendem cada vez menos quanto mais a Selic cair. Aquele velho exemplo que eu sempre dou, se você tem uma aplicação top no banco, né, pagando 100% do CDI, que já é difícil conseguir, o CDI no final do ano, com a Selic a 8,5%, o CDI também vai estar em torno de 8,5%. Então 100% do CDI, 8,5% menos o imposto que você tem que pagar, imposto de renda sobre o rendimento, você vai ter um rendimento líquido de em torno de mais ou menos 7%. Então a gente vê que virou poupança, né? A maioria das aplicações vai virar poupança no final do ano. Outro item também de destaque ainda sobre os dados é a gente lembrar a questão também, não só de Selic, inflação, mas perspectiva de crescimento para o Brasil. Vimos aí o Brasil caindo o PIB, né, em recessão seguida, ou seja, ficando negativo em termos de crescimento em 2015, 2016, uma crise horrível, né, onde a queda foi mais de 7,5% acumulada nesses 2 anos. Voltamos então de 10 anos atrás. Agora a perspectiva é que o Brasil está saindo ali da UTI e já está no quarto de observação no hospital, pronto para ter alta, mas ainda está em observação. Os processos aí, os dados que estão saindo, os procedimentos aí para o Brasil sair basicamente do quarto e ter alta do hospital, dessa crise que ele está passando, ainda tem coisas para acontecerem, né? Então estamos monitorando aí para ver o que vai acontecer. E aí, perspectiva é que crescimento para o Brasil esse ano seja em torno de mais ou menos 0,4%. Então, muito pouco ainda, está saindo ainda, engatinhando, né, de um provável crescimento. Para 2018, já economistas, tanto nacionais quanto internacionais, né, o próprio FMI, já prevê
algo em torno de 2,5% de crescimento para o Brasil. O FMI já é mais modesto, o FMI ele já prevê um crescimento menor, né? Mas os nossos economistas 2,5%. Então, esse ano é ano de transição, crescimento realmente 2018. Agora, segundo item, né, falando sobre agora a aposentadoria, né? Estamos vendo todo esse movimento de reforma e é interessante a gente olhar alguns dados, né? Porque o governo tem defendido também a questão da reforma da Previdência. Alguns dados importantes e também pesquisas saíram essa semana e essas fontes, né, das pesquisas e dessas reportagens vocês podem ver aí na subscrição do próprio vídeo. E temos aí dados mostrando alguns dados que realmente são um pouco alarmantes, né? Quando você pega a aposentadoria das pessoas que não são do setor público, né, não são servidores públicos, eu, por exemplo, talvez você que está assistindo, as pessoas que não trabalham para o governo, elas gastam, né, na verdade o governo gasta com elas por pessoa para pagar o rombo da Previdência em torno de 4,4 mil reais, ou seja, R$4.400 é o custo de cada uma das cerca de 30 milhões de pessoas que já está usufruindo da aposentadoria do INSS. Agora, quando você já pega a base de servidores públicos, de pessoas que trabalham para o governo, né, funcionários públicos e já estão aposentadas, essas pessoas elas mais ou menos custam 49 mil reais por pessoa para um total de mais ou menos 2,7 milhões de aposentados. Ou seja, o governo ele gasta 10 vezes mais para bancar a aposentadoria dos servidores públicos em relação às pessoas que não são servidores públicos, para um número 10 vezes menor de servidores públicos em relação às pessoas que não trabalham para o governo. Ou seja, tem uma descorrelação muito grande aí, né? Uma das propostas da Previdência é justamente, né, independente, lógico, sempre lembrando de opiniões aqui pessoais, mas uma das propostas é que justamente com a reforma vai acabar com boa parte dessa desigualdade, né, em termos de servidores públicos recebendo muito na aposentadoria e, né, pessoas não vinculadas ao governo recebendo às vezes muito menos, no nosso caso aí, como a gente viu, 10 vezes menos. Hoje o teto para a aposentadoria é em torno de R$ 5.531,31, em torno não, é exatamente isso. Esse é o teto para uma pessoa que não trabalha para o governo aposentar. Já um servidor público, o teto ele pode passar muito além disso, né? Como o próprio exemplo que a gente deu dos dados agora, né? Podendo chegar a mais de 50 mil reais e tem casos chegando a próximo de 100 mil reais. É um absurdo se a gente for pensar. Então, qual que é a proposta? Todos vão receber até o teto. Isso vai diminuir drasticamente não só o crescimento da dívida, como também a disparidade, a diferença de quanto que um servidor público recebe de aposentadoria versus uma pessoa que não é um servidor público. Agora, indo para um outro item também muito importante, que estamos acompanhando é a questão do depoimento, né, do Moro, com o Moro, né, e o Lula aí depondo para o Moro na operação da Lava Jato, que será na quarta-feira o depoimento. E nós vemos aí, lógico, movimentos dos dois lados aí, defensores da Lava Jato versus defensores do Lula. E por isso o próprio Moro pediu em vídeo nesse final de semana, no sábado, para que os defensores da Lava Jato não estejam indo no local do depoimento para evitar esse tipo de confronto, né? E essa questão acaba sendo importante também para a gente tentar visualizar um pouco melhor como estão as perspectivas para a eleição de 2018. Vimos várias pesquisas mostrando, inclusive, o ex-presidente à frente nas pesquisas, né, com vários cenários ali. E aí, realmente, isso vai ter impacto, como já teve impacto assim que foram saindo denúncias de delações, provas contra o ex-presidente, em toda essa questão do triplex do Guarujá e também do pagamento da OS via tanto as reformas do triplex quanto também do sítio em Atibaia, né? E aí a gente vê que realmente isso pode ter impacto diretamente nas eleições, porque uma que está praticamente todos os partidos envolvidos na questão da Lava Jato, e o pessoal tá meio sem para onde olhar, né? Tá meio sem opção. E aí para quem a gente vai voltar se todos os partidos estão envolvidos em corrupção? E aí o que acaba sendo destacado nesse cenário, que é agora o item número 4, foi o que justamente o FHC
ele acabou comentando recentemente numa entrevista e que acaba fazendo sentido, né? O FHC ele comentou o seguinte: olha, realmente nesse cenário onde todos os partidos, inclusive o meu, o PSDB, está envolvido de todas as formas aí em processo de corrupção, o que a gente vê? A gente vê esse processo natural de crescimento de popularidade de pessoas como João Dória, o próprio Luciano Huck, agora sendo apontado como um possível candidato para presidência, né? E fora outros aí que começam a ganhar, o próprio Bolsonaro, né? Começam a ganhar força nas eleições por não estarem envolvidos em questões fraudulentas aí, né? O Luciano Huck nem teria como, porque ele nunca foi político, né? Mas enfim, esses caras estão começando a ganhar força. Então, vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer, né? E ver aí se essa questão das delações, né, acaba afetando um pouco mais o ex-presidente, fortalecendo essas caras novas aí. FHC também comentou algo interessante, né, se a gente for analisar. Ele comentou sobre o Temer e falou o seguinte: olha, o Temer, ele tem duas opções. Ou ele vai ser um presidente, ele se propõe a ser um presidente histórico em termos de reformas e de restauração da economia, né, de uma economia que veio nessa recessão tão grave, a pior crise da história do Brasil, né? Ou ele vai ser fadado a não ser nada, né? Simplesmente não ser nada. Então ele parece que está tentando ir pela primeira opção ali, de até colocar reformas bem populares para tentar tirar a economia do buraco. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo, né? Tirando aí partidarismo político, a gente em primeiro lugar torce pelo Brasil, né? Eu pelo menos sou brasileiro, independente de partido político. Eu quero que o Brasil saia da lama e vamos acompanhar para ver se isso realmente está acontecendo com as informações que a gente vai passando, né? Por fim, último item falando sobre eleições francesas. Nós tivemos aí Emmanuel Macron como grande vencedor, com mais de 66% das intenções de voto, né? Não só intenções dos votos em si, e acabou ganhando da Marine Le Pen, que era considerada uma mulher, uma candidata de extrema direita, e isso afugentava um pouco aí o mercado para olhar com bons olhos para ela, porque logicamente com uma pessoa que criticava a União Europeia, poderia ter até uma saída também da França da União Europeia, assim como já está acontecendo com o Reino Unido, e tudo que traz incerteza traz mais risco e o mercado fica apreensivo. Com a vitória de Macron, o mercado como um todo acaba achando isso positivo. É isso, gente. Muito obrigado desde já. Peço que você dê aquele joinha, que você compartilhe se você está no Facebook, ajude outras pessoas a se informarem mais sobre itens extremamente importantes para a nossa vida. E também, claro, se você está no YouTube, lembre-se de se inscrever no canal para você continuar recebendo aí os nossos vídeos. Um grande abraço, muito obrigado desde já, mais uma vez, e continue com a gente aqui, porque aqui o seu futuro tem valor. Tudo de bom.